Olá, estamos começando mais um episódio do podcast do Videogame Cósmico e hoje eu vou contar a história da Dipa Ma. É uma mestra budista que viveu na Índia. Ela nasceu em 1908 e morreu em 1989. Ou seja, é uma mestra contemporânea nossa, muito recente. Eu estou terminando de ler um livro que conta a história da vida dela e fala sobre os ensinamentos dela. E esse livro me inspirou muito. Inspirou para eu aprofundar minha prática, me dedicar mais para minha prática, para alcançar realizações espirituais nessa vida. Alcançar, quem sabe, a iluminação. Às vezes a gente acha que isso é um pouco distante, talvez não seja para essa vida, mas aí você lê a história dela, você fala, é possível. Então isso é muito incrível, né? Esse poder que simplesmente a história dela tem sobre tanta gente, né? No livro você vê os relatos dos alunos dela e esse é o tom dos relatos. Ela é muito inspiradora. Então, eu escrevi um texto lá para o site do Videogame Cósmico, videogamecosmico.com.br, A Vida Extraordinária de Dipa Ma. Tá lá, quem não leu ainda depois leia. Lá eu conto a história da vida dela, né, que é basicamente os 3 primeiros capítulos desse livro. Mas aí eu resolvi gravar esse episódio de podcast para contar a história dela, um pouco mais resumidamente, e fazer alguns comentários. Então esse podcast vai ser menos objetivo que o texto. O texto está mais assim, relato. Nesse episódio aqui eu vou contar, mas vou também comentar, né, sobre as histórias, as realizações e a vida da Dipa Ma, essa mestra incrível, certo? Então, sem mais delongas, vamos embora. Bom, o nome de batismo dela é Nani Bala Barua e ela nasceu em 1911. Eu falei 1908, é 1911, numa vila de Bengala Oriental, que hoje é Bangladesh. É lá pertinho da Índia, um pouquinho para oeste. E lá tinha uma mistura, assim, né, na região de diferentes tradições religiosas, hindus, muçulmanos, budistas, todos convivendo pacificamente. A família da Nani, que era o nome de batismo dela, era budista. Mas parece que a prática de meditação já estava meio perdida naquele tempo. Mas muitas famílias continuavam fazendo os rituais budistas, a ritualística, e também praticavam generosidade, dana. Então, os pais da Nani praticavam muito generosidade, faziam doações para os monges, para os praticantes hindus, budistas. Então, isso já vai marcando, né, a infância dela. Desde criança, a Nani já demonstrava interesse pelos rituais budistas, né? Em vez de brincar de boneca, ela ficava lá brincando de fazer rituais, de montar o altar budista, sabe? Esse tipo de coisa. Então, você vê que aí, claramente, ela já tem uma conexão de outras vidas, né, com o budismo. Então tá todas as crianças em volta dela brincando de boneca, mas ela tem essa conexão muito forte com o budismo já, desde criança. E ela tinha uma fascinação tão grande que deixavam ela conviver com os monges lá do monastério. Então tinha os monges que ficavam pedindo esmolas, deixavam ela dar esmolas e deixavam ela conviver, às vezes fazer refeições com os monges, de tanto fascínio que ela tinha, né? Isso era incomum, as crianças em geral eram mantidas afastadas dos monges, mas ela deixavam, justamente por conta dessa conexão muito forte que ela já tem com o budismo desde cedo. Lá na região dela não era costume deixarem as meninas irem para a escola, só os meninos. Mas ela tinha tamanho interesse em aprender que não conseguiram também deixar ela afastada da escola. Então ela ia para a escola. Só que aí, com 12 anos, ela casa. Também é o costume lá daquela região das meninas casarem antes da primeira menstruação. Então ela casa com um cara que ela nem conhecia, de 25 anos, um engenheiro. E o nome dele é Rajani Ranjan Barua. Aí ela vai morar com os sogros. O marido dela vai para um país vizinho, a Birmânia, trabalhar. Ela fica morando com os sogros, outro costume lá da região. E ela passa por uma fase muito infeliz, com saudade dos pais. Os sogros não tratavam ela muito bem. E ela fica algum tempo vivendo desse jeito, bem infeliz. E aí, depois de 2 anos, assim, de tristeza, saudade da família, ela é colocada num barco e vai para a Birmânia para morar com o marido, enfim, que é um cara que ela conheceu por uma semana, assim, né? Os costumes meio bizarros, né? Mas é o que rolava e deve rolar até hoje em alguns lugares nesse tipo de coisa. Ela vai morar com o cara. No início ela tem medo dele,
Ela não sabe nada sobre sexo, porque ensinaram várias coisas sobre o casamento para ela, mas não falaram nada de sexo. Então ela não sabia. Aí o marido vai explicar para ela, ela fica apavorada, com vergonha. Então tem uma fase ali bem difícil, que ela fica por muito tempo com medo do Rajani. Mas o cara, segundo o relato, era muito fofo. Então o cara tratava ela bem, o cara ia com calma, o cara nunca impôs nada, né? Então o cara tinha algumas qualidades assim bem interessantes. Depois ela afirma mais tarde que ele é um ser humano muito especial e que ela considera ele o seu primeiro professor. Aí depois de um tempo eles se apaixonam um pelo outro assim e ficam super felizes e tal. Mas aí tem um problema, ela não consegue gerar filhos. E pelo cara tava até de boa, mas a família dele não aceitava, porque enfim, também era tradição lá, você tem que ter a prole. E aí a família dele tenta arrastar ele para um outro casamento e ele se recusa. Ele fala: "Não, não é por causa disso que eu vou largar da Nani", né? Quando a gente casou não tinha isso no contrato. Não falei para ela que ia abandonar ela se a gente não tivesse filhos, então não vou fazer isso. E aí eles continuam juntos. E aí nesse momento que ele recusa o outro casamento, ele fala para Nani: "Ó, não precisa se preocupar com ter filho, esquece isso. Desencana". E ele sugere que ela trate todos os seres como seus filhos. E isso é muito curioso, porque depois ela vira assim um grande exemplo de compaixão. Ela é assim uma mãezona para os alunos dela. E são muitos os alunos dela depois que ela alcança altas realizações espirituais. E ela tem essa pegada bem mãezona, assim, uma compaixão infinita por todo mundo. Então ela leva a sério assim esse conselho e leva, na verdade, a limites estratosféricos, assim. Vai muito além do sentido comum. Ela realmente começa a ensinar muitos seres e despejar compaixão em todo mundo, assim. Aí, aos 18 anos, ela recebe a notícia de que a mãe morrera. Ela tinha uma ligação muito forte com a mãe e perdeu o contato. Fazia um tempão que não via ela e recebe essa notícia de sopetão. Ela fica muito mal. Aí ela pega febre tifoide na sequência, assim. É mal diagnosticada, maltratada e fica meses hospitalizada. É um período bem de sofrimento ali, essa fase dos 18 anos da Dipamá. A mãe dela tinha um filho de 18 meses com o pai dela. O pai dela não ia conseguir criar ele sozinho. Então depois esse filho da mãe dela vai morar com a Nani e o Rajani. E os dois criam ele como se fosse um filho. Então meio que resolve essa questão do filho. Aí eu vou ler um trechinho aqui do livro, que fala assim: Nani e Rajani eram figuras ativas na comunidade budista. Além de seguir os 5 preceitos budistas, abster-se de matar e causar dano, de tomar o que não é livremente oferecido, de má conduta sexual, de discurso falso e de usar intoxicantes, eles mantinham rituais diários, como canto de sutras e ensinamentos. Também patrocinavam 2 banquetes comunitários por ano e ofereciam esmolas aos monges locais. Eles eram especialmente reconhecidos por sua generosidade. Pagavam os estudos das crianças de famílias carentes e ofereciam seu próprio lar como abrigo para pessoas sem teto. E ela, desde que ela foi para Birmania, ela tinha uma vontade muito grande de meditar. Mas as meninas geralmente não estudavam meditação. E ela ainda assim pedia permissão para o Rajani para estudar, e ele sempre dizia que tinha que esperar ela ficar mais velha. Quando os deveres de dona de casa estivessem cumpridos, ela poderia meditar. E mesmo sem falar birmanês, ela encontrou maneiras de buscar uma educação budista. Sempre que encontrava um livro religioso em Bengali, né, a língua do país natal dela, ela o lia e estudava por conta própria. Para outros livros, contava com a ajuda do sobrinho, de 13 anos, que traduzia os textos budistas clássicos do birmanês para o bengali. Esse sobrinho é o Sunil. Ele ficava impressionado com a dedicação da Nani aos estudos e com a forma como ela se lembrava de tudo o que ele lia para ela. Aí, em 1941, quando ela tinha 30 anos, a Birmânia foi atacada por tropas japonesas. Tempo de medo, escassez, dificuldades. E depois do fim da guerra, em 1945, o Bijoy, que ela criou como filho, voltou para a Índia. E com a casa vazia, a Nani pensou que era um bom momento para aprender meditação.
Mas aí aconteceu um milagre, ela teve um filho, depois de 20 anos tentando. Mas a criança ficou doente e morreu apenas 3 meses depois do nascimento. E aí ela ficou muito mal, luto pesado, e desenvolveu uma doença cardíaca. 4 anos depois, ela ficou grávida novamente e teve uma menina que se chamou Dipa. E aí daí que vem o apelido dela, Dipamá. É a mãe de Dipa. Dipa também significa luz, então significa também mãe da luz. Mais tarde, ela fica grávida novamente, dessa vez de um menino, mas aí a criança morre no parto. E ela fica muito mal de novo. E aí, desesperada, ela exige aprender meditação. Mas não deixam ela aprender, o Rajani não deixa. E aí eles começam a ter que ficar de olho nela, ele, os vizinhos, para ela não fugir. Ela queria ir para o monastério. Mas aí ela fica mal, tão mal, fica doente, que nem precisam mais ficar de olho, porque ela não consegue mais sair da cama. Ela tá com hipertensão. E aí o Rajani começa a cuidar sozinho da Dipa, filha deles, e continua trabalhando também. E aí, sobrecarregado, ele morre de ataque cardíaco. E aí a gente entra na segunda parte da história da vida dela. Essa foi a primeira. Então vou ler mais um trechinho aqui do capítulo que é chamado de Despertar. Em 10 anos, Dipamá havia perdido 2 filhos, o marido e a saúde. Em seus 40 e poucos anos, era uma viúva com uma filha de 7 anos para criar sozinha. Ambos os pais estavam mortos. A Índia ficava longe e ela estava sobrecarregada de luto e confusão. Eu não sabia o que fazer, para onde ir ou como viver, disse ela. Eu não tinha nada nem ninguém para chamar de meu. Meses se passaram e tudo o que ela conseguia fazer era chorar, segurando uma foto de Rajani no colo. Nos anos seguintes, sua saúde continuou a piorar. Sua condição tornou-se tão grave que ela sentiu que sua única esperança de sobreviver era praticar a meditação. Ela refletiu sobre a ironia da sua situação. Quando era jovem, saudável e ávida para meditar, foi impedida de fazê-lo. Agora, responsável por uma criança e totalmente exausta, em desespero e enfrentando a morte, sentia que não tinha outra opção, que morreria de desgosto, a menos que fizesse algo sobre o estado de sua mente. Ela perguntou a si mesma: o que posso levar comigo quando morrer? Ela olhou para seu dote, seus sares de seda, sares aqueles vestidos, que as indianas usam, e joias de ouro, até mesmo para a filha. Por mais que eu a amasse, eu sabia que não poderia levá-la. Então eu disse: deixe-me ir ao centro de meditação. Talvez eu possa encontrar algo lá que possa levar comigo quando morrer. Nesse ponto mais baixo de sua vida, o Buda apareceu para ela em um sonho. Uma presença luminosa. Ele suavemente entoou um verso do Dhammapada, originalmente oferecido como consolo a um pai que lamentava a morte de seu filho. Apegar-se ao que é querido traz tristeza. Apegar-se ao que é querido traz medo. Para quem está inteiramente livre de apego, não há tristeza nem medo. Quando Dipamá acordou, sentiu-se clara e calma. Ela sabia que deveria aprender a meditar, não importava o estado de sua saúde. Ela entendeu o conselho do Buda. Se quisesse verdadeira paz, teria que praticar, até estar livre de todo apego e tristeza. Embora tivesse realizado rituais budistas por toda a vida, Dipamá sabia pouco sobre o que a prática de meditação realmente implicava. Intuitivamente, no entanto, ela foi atraída para o caminho antigo que prometia a libertação do sofrimento. Então isso aqui é muito interessante, né, gente? Porque o budismo às vezes passa a impressão de ser um negócio assim que vai te deixar alheio ao mundo. Mas na verdade, esse sofrimento todo que a gente sente quando alguém que a gente ama se vai, por exemplo, seja assim porque a gente perde contato, termina o relacionamento,
seja porque a pessoa morre, esse sofrimento todo que a gente sente nessas situações não está ligado ao amor que a gente sente pela pessoa, está ligado ao apego. Seres como a Dipamar têm um amor ilimitado por todos os seres, compaixão ilimitada, mas não sofrem um fio de cabelo por qualquer coisa que aconteça com eles. Esse é um ponto-chave dentro do budismo. Então, a prática espiritual, a prática da meditação, a prática de alcançar o desapego perfeito, não deixa a gente insensível. Pelo contrário, abre a mente para a compaixão ilimitada por todos os seres. Mas é uma compaixão, um amor ilimitados, sem o sofrimento do apego. É o melhor dos dois mundos, galera. A gente continua amando. Na verdade, a gente ama muito mais, porque esse amor que a gente tem condicionado, ele é muito superficial. É uma identidade que está fixada numa outra identidade. Essas duas identidades são ilusórias. E a gente acha que o amor é isso. É esse amor direcionado, unifocado, assim, para um serzinho. E aí vem os grandes seres de sabedoria e apresentam essa possibilidade de um amor cósmico, assim, por todos os seres. E se você tem o treinamento correto da mente, você alcança o desapego, você ainda nem sofre. Você simplesmente só ama, só desfruta desse amor infinito, sem o sofrimento do apego. Maravilhoso, né? Então é isso que a Dipamá vai intuindo. Não é que ela quer se tornar insensível, deixar de amar o marido dela que morreu, os filhos que ela perdeu, a filha dela que está viva. Não é isso. Ela quer abandonar o sofrimento, o luto, a tristeza. Isso ela não quer. E ela intui que isso pode ser superado, né? Isso que é maravilhoso. Isso pode ser superado. E ela vai atrás disso. Então, assim, muito incrível, né? Então, aí ela deixa todos os bens que ela possuía para a vizinha, inclusive a casa, e fala: ó, cuida da Dipa, que eu vou pro centro de meditação. Ela achava que ela não ia voltar mais. Aí eu vou ler mais um trechinho aqui. A primeira vez de Dipamá em um retiro não foi como ela esperava. Ao chegar ao centro, recebeu um quarto e instruções básicas. Ela começou a praticar de madrugada, primeiro focando a atenção na respiração, depois observando as sensações, pensamentos e emoções que surgiam em seu corpo e mente enquanto estava sentada. Com o passar do dia, sua concentração se aprofundou. Naquela tarde, ela começou a caminhar para o salão de meditação para encontrar seu professor. De repente, parou, incapaz de se mover. Ela não sabia por quê, apenas sabia que não conseguia avançar nem levantar o pé. Permaneceu ali, intrigada, mas não particularmente angustiada, por vários minutos. Finalmente, ela olhou para baixo e viu que um cachorro grande havia cravado os dentes em sua perna. Sua concentração havia se tornado tão profunda, mesmo nas primeiras horas de prática, que ela não sentira nada. Abruptamente tirada de seu estado de concentração, Dipamá pediu ajuda e tentou soltar a perna. O cachorro não a largou, mas finalmente alguns monges conseguiram afastá-lo. Então isso aqui, galera, já é uma primeira realização impressionante da Dipamá. Então nas primeiras horas de meditação da vida dela, ela entra num nível tão profundo de concentração que um cachorro grande morde ela e ela não sente. A mente está tão concentrada que ela simplesmente não percebe uma mordida de cachorro. E isso, é claro, só pode ser explicado por vidas passadas. Então ela já tinha um nível avançado de prática em vidas anteriores, com certeza. Na primeira vez que ela medita nessa vida, ela alcança um nível de concentração tão profundo. Então isso é um incentivo para nós, assim. A gente não sabe o quanto a gente praticou nas vidas passadas. E se você está ouvindo isso aqui, talvez você tenha praticado consideravelmente, que você encontrou o Dharma, os ensinamentos do Buda, e você tem interesse nele. Isso é um evento bem raro e indica uma conexão kármica
com os ensinamentos do Buda e, consequentemente, com a meditação. Então, que isso sirva de incentivo para nós, assim, para a gente praticar o máximo possível nessa vida, inclusive para já deixar um trampo adiantado para as próximas, se for o caso. Aí ela vai para o hospital para tomar injeções contra a raiva. Os monges disseram para ela que o cachorro estava saudável, mas ela preferiu ir para o hospital, aí tomava muita injeção, aí ela não conseguia estar no monastério na hora de comer. Como lá era uma refeição só, ela começou a perder o horário das refeições, ficou super fraca e aí ficou bem mal. Então os monges sugeriram para ela voltar para casa para recuperar a saúde. A Dipa, filha dela, estava furibunda, né? Não gostou da mãe simplesmente ter saído fora. E aí, agora ela ficava de olho nela, para ela não sair mais. E a Dipa achou que tinha perdido a oportunidade dela de alcançar a iluminação. E ela sofria com isso, ficava super angustiada, chorava direto. Mas ela não desistiu da prática. E aí, lembrando das instruções iniciais que recebeu, ela continuava praticando em casa mesmo. Ficou fazendo isso durante alguns anos. Mas aí ela ficou sabendo que um amigo da família, o Anagarika Munindra, que era um professor budista, estava morando ali perto. Chamou ele para conversar, contou da experiência dela, e aí esse cara incentivou ela a ir para o centro de meditação no qual ele praticava com o mestre mais renomado da Birmânia. E nessa mesma época, a irmã dela, que chama Rema, e a família da irmã dela se mudaram para a Birmânia também. Ou seja, ela tinha alguém com quem deixar a Dipa e voltar à prática. E assim ela o fez. Aí eu vou ler mais um trechinho porque é muito bom. Dipa Ma embarcou em seu segundo retiro com um estado de espírito muito diferente. Menos urgente e impulsiva, mais planejada e ponderada. Embora fosse insone desde a morte de Rajani, agora ela descobriu que não conseguia ficar acordada. No terceiro dia, no entanto, conseguiu atingir um estado profundo de concentração, e a necessidade de sono desapareceu, junto com o desejo de comer. Munindra, preocupado que sua concentração estivesse desequilibrada, pediu que ela participasse da palestra semanal de Mahasi Sayadaw, que era o mestrão lá do centro, mesmo que ela não entendesse birmanês. Ela não queria ir, mas Munindra insistiu. Para agradá-lo, ela foi. No caminho para a palestra, Dipa Ma começou a sentir palpitações cardíacas. Sentindo-se muito fraca, ela acabou engatinhando, subindo as escadas para o salão. Ela não entendeu a palestra, mas continuou sua prática de meditação. Após a palestra, Dipa Ma descobriu que não conseguia se levantar. Ela se sentia presa em sua postura sentada, seu corpo rígido, imobilizado pela profundidade de sua concentração. Nos dias seguintes, a prática de Dipa Ma se aprofundou drasticamente, enquanto ela avançava rapidamente pelos estágios clássicos do progresso do insight, que, segundo os ensinamentos da tradição budista Theravada, sul da Ásia, precedem a iluminação. Ela experimentou uma luz brilhante, seguida pela sensação de que tudo ao seu redor estava se dissolvendo. Seu corpo, o chão, tudo estava em pedaços, quebrado e vazio. Isso deu lugar a uma intensa dor mental e física, com uma queimação e constrição excruciantes em seu corpo. Ela sentiu que explodiria de pressão. Então, algo extraordinário aconteceu. Um momento simples. Era dia, ela estava sentada no chão, praticando, entre um grupo de meditadores. Uma transição instantânea ocorreu, tão silenciosa e delicada que parecia que nada havia acontecido. Desse instante luminoso, Dipa Ma diria mais tarde, simplesmente, eu não sabia. E ainda assim, nele, sua vida foi profunda e irrevogavelmente transformada. Depois de mais de 3 décadas buscando a liberdade, aos 53 anos, após 6 dias de prática, Dipa Ma alcançou o primeiro estágio da iluminação. E aí a vida dela mudou. Então a pressão arterial dela voltou ao normal, a saúde dela melhorou,
ela podia andar de boa, subir as escadas lá do centro de meditação. O luto que ela carregava dia e noite desapareceu, bem como o Buda havia previsto no sonho dela. Seu medo constante se foi, deixando-a com uma equanimidade sem precedentes e uma clara compreensão de que ela poderia lidar com qualquer coisa. E aí depois, né, ela volta para casa, depois ela começa a ir e voltar do centro de meditação para casa dela, ela vai várias vezes por ano lá, e aí ela alcança o segundo estágio da iluminação. Na tradição Theravada tem 4 estágios até a iluminação final. E ela alcançou o segundo estágio. E aí ela fica com mais resistência física, condição física e mental são transformadas. Ou seja, ela deixou de ser uma pessoa fraca fisicamente, com a saúde debilitada, e ficou forte, saúde boa, e a tristeza, o luto desapareceram. Simplesmente desapareceram. Por quê? Porque ela alcançou um nível de realização meditativa, galera. Então esse é o poder da meditação. É simplesmente dissolver a tristeza, dissolver o luto, dissolver o sofrimento. É disso que o Buda fala, né? E às vezes pode parecer uma coisa muito fora de alcance, mas aí a Dipa Ma, que é uma dona de casa indiana do século XX, morreu recentemente. Ela alcançou isso. Ela dissipou toda a sua tristeza, dissipou o seu luto e alcançou um nível de equilíbrio mental profundíssimo e passou a viver super feliz. E aí ela começa a espalhar isso, né? Ela leva a família dela pro centro de meditação, a irmã, os filhos da irmã, a filha dela, começa a falar pra galera toda: vocês têm que meditar. Vocês viram o que aconteceu comigo, né? Eu era fraca, eu tava mal, triste. E agora olha como é que eu tô. Ela começou a andar com muita energia, muito equilíbrio e começou a levar todo mundo pro centro de meditação. E aí a galera começou a ir com ela lá pro centro de meditação, família, os amigos. E aí às vezes estava lá Dipa Ma, a irmã dela, a Rema, 2 mulheres de meia idade, a Dipa, filha da Dipa Ma, os primos da Dipa, filhos da Rema, todo mundo meditando no meio dos monges. Que era uma cena curiosa assim. Em geral não era permitido isso. Mas estava lá, 2 mulheres e os filhos no meio dos monges meditando. E aí, durante um fenomenal ano de prática, todas as 6 crianças da família, 4 meninas e 2 meninos, alcançaram ao menos o primeiro estágio da iluminação. Então vejam, galera, isso aqui é muito impressionante. É muito impressionante. A irmã da Dipa Ma, os filhos da irmã dela e a filha da Dipa Ma, a Dipa, todos alcançaram ao menos o primeiro estágio da iluminação, que é algo muito avançado. Muito avançado. Mas eles alcançaram. Então isso é muito inspirador pra gente que acredita que a iluminação é algo muito distante. Pessoas comuns, que tinham vidas comuns, começam a meditar e podem alcançar realizações muito avançadas. A gente não sabe o estágio que a gente está. O estágio que a gente chega a partir da prática das nossas vidas passadas. A gente não sabe. E nem importa. Porque qualquer que seja o estágio que a gente esteja, a parada é a gente avançar o máximo que a gente conseguir essa vida. Mas a gente pode ter praticado bastante vidas passadas e pode acelerar muito o caminho da libertação praticando bastante nessa vida. Esse é o ponto. E esse exemplo da Dipa Ma e dos parentes dela mostra que é possível. Aí depois ela entra numa fase de treinamento em poderes psíquicos. Então no budismo, no hinduísmo também, outras tradições, é descrito, né, que os seres com consciência muito avançada alcançam poderes sobrenaturais, tipo teletransporte, clarividência. E aí a Dipa Ma começa a treinar isso e alcança altos poderes, né? E se diz que ela entrava na sala do professor dela, aparecia assim, se materializava. Ela é a irmã dela. Ou ela saía atravessando a parede. Então ela começa a desenvolver esse tipo de poder também. Depois ela para de treinar isso porque isso é perigoso, né? Pode fortalecer o ego, inflar o ego do praticante. E aí pode ser um obstáculo no caminho espiritual. Então depois ela meio que deu uma abandonada nisso. Mas um aluno perguntou se ela ainda era capaz de fazer. Ela disse que se praticasse, durante alguns dias ela voltava a ter esse tipo de poder. E aí a fama dela começa a se espalhar. Ela começa a ensinar. As pessoas começam a procurar ela para aprender. A primeira aluna formal dela foi uma vizinha, que era uma viúva que tentava criar 6 filhos pequenos sozinha. Ela queria meditar, mas não tinha tempo, claro.
Ela não podia nem sair de casa. Dipamá, acreditando que a iluminação era possível em qualquer ambiente, desenvolveu práticas que sua nova aluna poderia realizar em casa. Em uma dessas práticas, ela ensinou Malati, que era o nome dessa vizinha, a notar firmemente a sensação de sucção do bebê em seu seio, com completa presença de espírito durante todo o período de amamentação. Isso significava algumas horas todos os dias. Ótimo tempo de prática. E como Dipamá esperava, Malati alcançou o primeiro estágio da iluminação sem nunca sair de casa. Assim, Dipamá iniciou sua carreira de guiar as donas de casa à sabedoria em meio às suas vidas agitadas. Então aqui mais um exemplo muito animador, muito inspirador. Então uma dona de casa indiana criando sozinha 6 filhos. Você olha para uma pessoa nessa situação, você pensa, difícil alcançar a iluminação. A Dipamá vai lá e ensina ela a focar na sensação da sucção do peito, né, quando o bebê está mamando. E ela foca, pratica horas por dia focando nisso e alcança o primeiro estágio da iluminação. Isso aqui é maravilhoso, gente. Ou seja, não tem desculpa. Se a gente não tem tempo para meditar, tudo bem. Ela fala, medita 5 minutos por dia, então. Mas aí o resto do dia você fica meditando também, fazendo as coisas comuns. Comendo, você está lá meditando com atenção plena, andando, você está prestando atenção no que você está fazendo, até conversando. Ela fala, eu nunca perco a minha atenção plena. Mindfulness, né, em inglês. Eu nunca perco. Tudo que eu faço, eu estou com atenção plena. Então esse é o ponto. Claro que a prática formal é essencial e ela incentiva muito meditar o máximo possível. Mas quem não consegue, começa com pouco e vai praticando a atenção plena em todas as situações do dia. Fazendo isso, você alcança resultados extraordinários. Esse é o ensinamento do Dipamá e as histórias das pessoas que aprenderam com ela comprovam isso. Em 67, começa a rolar uma perseguição do governo birmanês aos estrangeiros. E aí, lá no centro de meditação, oferecem para Dipamá para ela ficar lá, porque ela já tinha o status de professora, o que era uma honraria assim, inédita para uma mulher, né, uma mãe solteira. Mas ela prefere voltar para a Índia. Ela volta e vai morar em Calcutá com a filha, um apartamento de um único cômodo. Morava ela, a filha, e depois o filho da Dipa, né, neto da Dipamá. Também moravam os 3 lá juntos, num bairro lá pobre de Calcutá, confusão na rua, na vizinhança. Ela foi morar lá. Mas aí a fama dela se espalha, né? A fama de uma grande mestra de meditação. E aí a galera começa a procurar ela. Então ela começa a ensinar muitas donas de casa ali da região. E até o bairro dela é pacificado. Tem essa descrição assim no livro. O bairro era super confuso, a galera tretava, muito barulhento. E a só presença dela lá durante algum tempo foi mudando. As relações começaram a ficar mais apaziguadas e até o barulho diminuiu. Esse é o poder, né, de uma mestra realizada. Tem uma radiância natural de paz ali que vai afetando, inclusive, o ambiente onde ela está. E aí começaram também a chegar estudantes estrangeiros, a fama foi se espalhando. Às vezes, o quarto de Dipamá ficava tão lotado de alunos que eles tinham que ficar no corredor e na varanda. Com um fluxo contínuo de visitantes, desde o início da manhã até tarde da noite, Dipamá nunca recusou ninguém. Não importava o quão cansada estivesse. Quando sua filha a incitava a tirar mais tempo para si, ela insistia. Eles estão famintos pelo Dharma, então deixe-os vir. Até mesmo monges ordenados buscavam sua orientação como professora. E aí tem umas descrições, assim, dos alunos dela, tipo a do Joseph Goldstein, primeiro estudante americano a ser apresentado a Dipamá. Ele fala, né, que era tipo assim, você chegava lá no cômodo dela, era um corredor estreito, uma escada escura, vários lances, mas aí chegava lá, nos aposentos da Dipamá, parecia que estava cheio de luz. Uma sensação maravilhosa. E quando eu saí, era como se eu estivesse flutuando pelas ruas de Calcutá, flutuando pela sujeira e pelas multidões. Foi uma experiência muito mágica e sagrada. Então, a galera chegava perto dela, era como pisar num campo de força onde coisas mágicas podiam acontecer. Mudanças de percepção, comunicação mente a mente e estados espontâneos de profunda concentração. Ela alcançou um estágio muito avançado, assim, na meditação e um nível de consciência
muito elevado. Aí os alunos americanos levaram ela para dar ensinamentos nos Estados Unidos, lá em 80 e 84. E depois ela continuou ensinando no seu apartamento em Calcutá até sua morte, setembro de 89, com 78 anos. E aí mais de 400 pessoas compareceram ao velório e seus estudantes cobriram o corpo da professora inteiramente com flores. Esse foi um breve resumo da história da Dipamar. Quem quiser ter um pouquinho mais de detalhe, vai lá no nosso site, videogamecosmico.com.br. O texto chama A Vida Extraordinária de Dipamar. E quem quiser ler o livro, eu acho que só tem em inglês. Ele se chama Dipamar, The Life and Legacy of a Buddhist Master. A Vida e o Legado de uma Mestra Budista. Foi escrito pela Amy Schmidt. Tem o nome direitinho lá no texto no nosso site. Então, estou trazendo tanto lá no texto quanto aqui no podcast para a gente se inspirar. Eu me senti muito inspirado pela história dela. É uma demonstração de que é possível alcançar a iluminação, galera, em qualquer situação. Uma vida muito difícil, dona de casa, indiana, né? Uma sociedade com costumes bem machistas. Ela passa por episódios terríveis, a morte de vários entes queridos, mãe, pai, filhos, marido. Fica mal pra caramba, mal inclusive de saúde. E ainda assim ela arranja forças e ela intui, né, que a meditação ia salvar ela e realmente salva. Ela vai atrás e alcança realizações espirituais impressionantes. E aí várias pessoas que ela ensina também alcançam. Então fica aqui essa inspiração para nós, para a gente aprofundar nossa prática, para a gente acreditar que é possível libertar a mente totalmente do sofrimento, da dor, da tristeza. É possível simplesmente dissolver tudo isso e viver no mundo com energia, com amor, porém desapegados, sabe? Sem sofrer, simplesmente beneficiando os seres por todos os lados. É isso que ela fez. Eu vou fazer uma segunda parte do texto, falando mais dos ensinamentos dela, dos relatos dos alunos sobre os ensinamentos dela. E vou fazer também uma segunda parte aqui no podcast sobre essa outra dimensão, né? Aqui a gente focou um pouco mais na vida dela, que já é super inspiradora, mas na próxima edição aqui do nosso podcast eu trago essa segunda parte. Então aguardem, porque também é muito bom, muito inspirador. Para fechar, só uma explicaçãozinha rápida sobre o que é os 4 estágios da iluminação. Isso é na tradição Theravada do budismo. O primeiro estágio é o que entra na correnteza. Você, quando entra nesse estágio, se diz que você só renasce mais 7 vezes no máximo até alcançar a iluminação. Segundo estágio, você volta uma vez. Você elimina mais algumas aflições mentais, que você já eliminou no primeiro estágio, né, várias. E volta uma vez, ou seja, renasce mais uma vez antes da iluminação. Terceiro estágio, você não retorna. Você não nasce mais no reino dos sentidos, né? Que é o reino humano ou os inferiores. Eles renascem em planos superiores, conhecidos como moradas puras, onde alcançam o nirvana. E o quarto estágio de iluminação é o Arhat, que no budismo Theravada é o estágio final da iluminação, que você elimina todas as amarras que prendem os seres ao samsara, que são os desejos, a vaidade, a inquietação, a agitação, a ignorância. Aí vai ter outras linhas budistas, que é a linha que a gente mais segue aqui, que é o budismo Mahayana, o Vajrayana, que consideram que o Arhat ainda não é o estágio final. Então tem essa divergência dentro do budismo. Consideram que o Arhat não alcança a iluminação completa de um Buda. A iluminação completa de um Buda inclui a onisciência. E aí quando você ouve as explicações dos mestres Mahayana e Vajrayana, faz muito sentido, assim. Então, particularmente, eu acredito que realmente o Arhat não é o último estágio. Você ainda pode alcançar a iluminação completa, a onisciência de um Buda. Mas isso tudo são estágios bem avançados, né? Só de ser um Arhat já é maravilhoso, porque você simplesmente se libertou do Sansara. Então, ficamos por aqui por hoje. Deixe seu comentário, sua dúvida. A gente tem a nossa comunidade de estudos e práticas espirituais, a Ekadanta, onde a gente estuda ensinamentos de mestras budistas e mestres maravilhosos, como a Dipamá. A gente vai estudando e praticando meditação para avançar no caminho e alcançar esses estágios que ela alcançou e tantas mestras alcançaram. Então, se você quiser conhecer, praticar com a gente, entre em ekadanta.com.br
Ekadanta com K, e tem todos os detalhes lá. Qualquer dúvida, pode mandar pra gente. Até o próximo episódio.